Chiquini, abro essa rodada te perguntando, e aí? O que vem pela frente? E tem um cronograma? Qual a tua opinião, Chiquini? Só deixar claro aqui o Heleno e o Braga Neto. Exato. O Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro, gente. Lembram daquela intervenção federal que teve no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, famosa intervenção? O Braga Neto foi o interventor daquilo, um cara que tem história no Brasil de combate à criminalidade. Chegou a conta. Esses militares sendo condenados é porque os comunistas galgaram o poder. É nítido isso. Nós colocamos os comunistas no poder. O que eles estão fazendo? Se vingando da direita, dos conservadores e dos militares. Isso é óbvio. Por isso que é um processo por 64. É uma vingança por 64. Exatamente isso. Exatamente isso. E é sem perdão. Eles não vão perdoar nunca, né? Nunca o combate ao comunismo, né, que essas pessoas travaram. Agora vamos lá, os próximos passos, tá? Gente, olha só, tem muita água para rolar. Até eu estava conversando com o Carlos Bolsonaro, um grande amigo. Eu estava conversando com o Carlos sábado. Conversei bastante com o Carlos sábado. E tem muita água para rolar. O Brasil está em luto, né? O Brasil está em luto. Todo mundo está sentindo na pele a ditadura, a opressão, as pessoas com medo. Tem muita gente com medo. O que a gente mais escuta, doutor Val, o que a gente mais escuta é: Chiquini, cuidado, vale a pena. Por que você está se expondo? Deixa isso para lá. O Brasil já virou ditadura. Eu escuto isso dentro da minha casa, minha família. Chiquini, nós fizemos o caminho inverso. Eu larguei o direito penal para fazer política, né? E hoje, se me perguntarem se eu quero voltar para a política, eu não quero mais. Eu passei os últimos 4 anos impondo a mim e a minha família um sofrimento que é muito triste. A gente sabendo que as coisas são injustas. Então, realmente é uma escolha hoje muito complicada, essa de assumir esses riscos com esses caras dominando tudo como eles estão. Exato. Por isso que discute o dia inteiro. Cara, eles já dominaram, nós perdemos. Tem gente que fala assim, nós já perdemos. Doutor Walter, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo. Cara, eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho um filho recém-nascido. Eu não posso dar o Brasil de bandeja para esses caras. Não é possível que meus filhos vão crescer na Venezuela. Eu não aceito. Por isso, eu digo o seguinte para vocês, tem muita água para rolar. As expectativas são muito baixas. Obviamente, é um processo político. É um processo que nasceu. Esse processo ele nasceu para condenar Bolsonaro e a direita. É um processo criado para condenar Bolsonaro. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ter outro resultado. Um processo que nasceu para condenar Bolsonaro só terminaria com a condenação do Bolsonaro. Isso é óbvio. Agora, o Fux jogou água na cerveja dessa gente. Por quê? Eu vou contar para vocês. O Fux é um juiz de carreira, Pitoli. Tá? E os juízes de carreira não aguentam mais o Alexandre de Moraes. Eu vou trazer esse bastidor para vocês. Os juízes concursados, os juízes de carreira, não aguentam mais esse STF. Porque o juiz concursado, ele é um cara que ama o que faz, ele ama a justiça, ele ama o certo, e eles estão vendo que o STF é um tribunal político, formado por políticos que não aplicam a lei. Não tem como um juiz vocacionado, que é um juiz de carreira, olhar isso e achar isso bom. Pô, eu sou juiz, eu passei num concurso, eu luto por justiça, eu defendo a sociedade, eu aplico a lei. Chega um político no STF, um cara que foi militante a vida inteira, e agora deturpa toda a justiça, e eu vou ficar olhando, e o Fux é um juiz de carreira. Apesar de ter todo o jeitão dele que as pessoas acham ele vaidoso, é um juiz de carreira que tem contato com as associações dos juízes. Então, está havendo um movimento de resgate da justiça. Esse voto do Fux foi um voto de um juiz, não foi um voto político. Tá? Em momento algum houve qualquer interferência política, não. Foi um voto representando a classe da magistratura. O que o Fux fez foi honrar a toga. O Fux representou a classe dos magistrados. Esse voto do Fux foi para os juízes de carreira do Brasil, que não aguentam mais essa tirania, essa injustiça. E agora o que vai acontecer? Nós temos uma divergência, só para as pessoas entenderem. Essa primeira turma é formada por 5
ministros, tá? Não vou chamar de juízes, né? Porque juiz ali é o Fux. São formado por 5 ministros, tá? O Fux divergiu. Os outros 4 condenaram Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, né? O que acontece? O regimento interno, Pitoli, artigo 333, tá? 333. Né? O regimento interno diz o seguinte: havendo divergência na turma, cabe embargos infringentes. Embargos infringentes é um recurso que manda esse processo para o plenário, tá? Só que existe um entendimento do STF, o STF e os seus entendimentos, né? Deixam de lado as normas e criam os seus entendimentos. Estado de exceção, é aquilo que eu falo. Tribunal de exceção. Desconsidera a lei, a norma e criam nossas regras. O STF tem um entendimento que embargos infringentes das turmas precisam de pelo menos 2 divergências. Precisam de pelo menos 2 divergências. O Alexandre de Moraes vai dizer o seguinte: então, esses embargos infringentes irão para o Alexandre de Moraes, que é o relator, e ele, Alexandre de Moraes, vai decidir se manda esse processo para o plenário ou não. Provavelmente o Alexandre de Moraes irá querer dar a seguinte decisão: não, só tem o voto do Fux, não há 2 divergências, não acato embargos infringentes, acaba o processo aqui na turma. O Alexandre de Moraes vai querer fazer isso. De outra sorte, o Luiz Fux, o ministro juiz de carreira Luiz Fux, vai tentar que esse caso vá para o plenário, porque é o que ele quer desde o início. Desde o início o Fux disse. Desde o início, lembrem. Na decisão de recebimento da denúncia, lá naquela sessão televisionada, o Fux disse: esse caso é um caso de grande complexidade, é um caso que deveria estar no plenário e não na turma. Então o Fux quer que esse caso vá ao plenário. Então as associações da magistratura, os juízes de carreira, o Fux querem que esse caso vá ao plenário. Então agora, Pitoli, a grande confusão que vai existir dentro do STF é que esse caso vá para o plenário, enquanto o Alexandre de Moraes vai tentar barrar que esse caso vá para o plenário e termine na turma. Então é isso que o Brasil viverá agora. Esse caso vai terminar na turma ou esse caso vai para o plenário? O Fux vai tentar, e o Fux tem moral para isso, né? O Fux vai tentar de todas as formas levar esse caso para o plenário. O Alexandre de Moraes, como quer que esse caso termine logo em 2025, vai forçar que esse caso termine na turma. Esses são os próximos passos. Tá? Só que antes dessa discussão ainda cabem alguns recursinhos menores. Por exemplo, embargos de declaração. Tá? Embargo de declaração. Por que eu falo que cabem recursos? Só para o Brasil se acalmar. Bolsonaro não vai para Papuda essa semana. Tá? A esquerda está plantando informação. Bolsonaro vai preso, vai sair da domiciliar, vai para Papuda. Não. Bolsonaro só corre o risco de ir para um presídio comum, tá? Depois que transitar em julgado. O que é transitar em julgado? Não couber mais recursos. Enquanto couber recursos, não transita em julgado e ele não sai dessa situação que ele está. Ele está nessa prisão domiciliar, que é um formato criado, tá? Então, enquanto couber recursos, ele fica nessa situação. Ele só corre o risco de ir para o plenário quando julgados todos os recursos, não couberem mais recursos, aí se fala em presídio, porque o crime é comum, não é crime militar, então qual é o risco de ir para um presídio comum em uma cela especial que fala, porque é ex-presidente da República. Pitoli. Pois não, Olavo. Jeffrey, nós temos esse aspecto técnico do julgamento de Bolsonaro. Eu queria avançar numa amplitude um pouco maior, na sua visão sobre política. O julgamento de Bolsonaro foi um julgamento político. A diferença do julgamento jurídico para o político é que no político você já sabe o resultado, né? Agora, missão dada, missão cumprida, julgamento do Bolsonaro. Mas e o próximo passo do STF como um órgão jurídico importantíssimo que é o STF, mas desvirtuado? Nós temos agora o inquérito do fim do mundo, que é o fim do mundo, 5 anos. Na sua percepção, essa saga, essa sanha, ela termina ou avança? Ela avança, doutor. Ela avança.
Aquele inquérito das fake news que estava parado, eles vão dar andamento agora, vão dar um jeito de processar todo mundo, condenar todo mundo, eles vão tornar direito inelegível, doutor. A estratégia deles é essa. Tá? Todo mundo que eles identificarem como bolsonaristas, eles vão acelerar ao máximo os processos, condenar para torná-los inelegível. Eles não querem deixar a direita tomar o poder igual aconteceu em 2018. Em 2018 eles perderam sem querer. Tá? Porque veja, desde que o Brasil passou pelo período militar, chamam de ditadura militar, a gente sabe que não foi ditadura militar, né? Desde que passou o período militar, o Brasil estava governado pela esquerda. Não adianta me dizer que não, porque é assim. Sim. Era a esquerda e centro-esquerda, esquerda e centro-esquerda. O Collor, se disse de direita, foi impeachmentado em 2 anos. Não deu 2 anos o Collor, né? Só porque ele inventou de dizer que ele era de direita, chutaram o Collor em 1 ano e 8 meses. Né? Então era esquerda, centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda. O Bolsonaro foi sem querer. Sem querer o Bolsonaro chegou no poder. Por quê? Porque chegou o Facebook. Então a rede social, que conseguiu furar essa bolha da Globo, da imprensa tradicional, trouxe a verdade à população. Quando clareia a verdade à população, o voto de cabresto, então, perde força, a direita chega no poder pela primeira vez em 2018. Antissistema. As empresas públicas passam a ter superávit, né? A roubalheira acaba, as empresas públicas começam a dar dinheiro, o Brasil começa a crescer, acaba a corrupção, o sistema começa a ruir. Em 2019, eles criam a farsa da trama golpista. Essa perseguição à direita começou em 2019. Inquérito do fim do mundo, tudo isso. Por quê? Para expurgar a direita. Então, eles não vão recuar. Eles não vão recuar. Eles começaram essa ofensiva em 2019 e eles não vão recuar. Enquanto eles não matarem a direita para sempre, para que nunca mais a direita chegue à presidência, eles não vão parar. Então é utópico você dizer, não, eles só queriam condenar Bolsonaro e eles vão voltar à normalidade. Não! Não! Condenaram o Bolsonaro. Agora eles vão começar assim, ó. Pega o líder e agora vem. Condena todo mundo e principalmente aqueles que têm possibilidade de um dia virar uma liderança. Principalmente. Mata na casca antes que esse cara vire um Bolsonaro, uma liderança de direita. Por quê? Porque o Brasil é dominado pela corrupção. Por isso que nós temos que apoiar pessoas que estão dispostas a enfrentar esse regime, enfrentar esse sistema. Como que a direita chegou no poder em 2018? Com o povo. Como que nós vamos enfrentar esse sistema? Com o povo. A nossa única chance é o povo se unir, o povo ir para a rua. Por isso que o povo tem que botar a camisa verde e amarela e ir para a rua. Não tem outra opção. Se a gente se acovardar, o Brasil acaba. E eu digo para vocês, tá? Esse é um tema para outro assunto. Eu tenho pesquisado muito sobre economia, eu sou advogado, não entendo nada de economia, mas eu tenho pesquisado muito sobre economia, tenho me aprofundado no tema, tá? O Brasil não aguenta mais um governo do PT. O Brasil tá vivendo, o Brasil hoje roda com empréstimo. O Brasil não tem dinheiro mais. O Brasil está de pé hoje com dinheiro emprestado. O Brasil não tem seu próprio dinheiro mais. Hoje o Brasil vive com empréstimo. É mais ou menos o seguinte, se você fosse uma empresa, se o Brasil fosse uma empresa, já teria fechado. Porque o Brasil mais gasta do que arrecada, tá? E a maior parte da arrecadação é empréstimo. Esse empréstimo vai ter que ser pago, não tem arrecadação para pagar esse empréstimo. O Brasil, com PT em 2026, acaba. Em 4 anos o Brasil vira Venezuela, porque o mundo vai tirar o dinheiro do Brasil. Foi assim que a Venezuela virou a Venezuela. Né? O mundo tirou o dinheiro de dentro da Venezuela, a Venezuela quebrou. O Brasil está correndo esse risco. O mundo já está começando a tirar o dinheiro de dentro do Brasil. Tá? Por quê? Porque não é seguro você investir no Brasil. No Brasil não tem segurança jurídica. Não é seguro você investir no Brasil. É isso que está acontecendo. O que nós temos que fazer? Tirar o PT do poder. Jeffrey, nessa mesma tônica, só voltando um pouquinho para o STF, você falou
que essa saga do STF continua em relação à direita, em tentar neutralizar, temos uma eleição ano que vem. A pergunta é assim, essa tentativa essa busca de calar a direita tem um resultado importante no que tange a eleição, seria um Senado subserviente, que não pautaria, por exemplo, o processo de impedimento de ministros do STF. A pergunta é, essa sanha, essa saga de perseguir a direita é justiça ou é sobrevivência? Justiça não tem como ser, né? A justiça não tem perseguição. Hoje a direita sobrevive, a direita está nitidamente sendo perseguida, a esquerda já assume esse papel, a esquerda já sabe, né? A esquerda hoje persegue a direita e bate no peito que está perseguindo, né? O Brasil precisa de um Senado em 2026. Não tem mais, não tem o que fazer. A única chance do Brasil é um Senado em 26. O que acontece? Eu não tenho medo de errar. O maior culpado disso que nós estamos vendo é um Senado. Eu não consigo lembrar quando que o Brasil teve um Senado federal. Tá? O Senado federal, se você olha a nossa Constituição de 88, ele tem uma finalidade bem específica, tá? Que é regular os poderes. Por exemplo, cabe ao Senado fiscalizar os demais poderes e puxar a corda quando um poder estiver usurpando suas funções. Por exemplo, se um ministro do STF usurpa suas funções e deixa de aplicar as leis do povo, cabe ao Senado Federal chegar e puxar a rédea, puxar a corda. Eu, Senado Federal, vou instaurar processo de impeachment contra você por crime de responsabilidade porque você está desconsiderando as leis criadas pelo povo e está se tornando um tribunal de exceção. Isso não é admitido no nosso Estado Democrático de Direito, nós vamos instaurar um processo do impeachment. Cada vez que o STF, tá? Cada vez que o ministro do STF usurpou sua função, desrespeitou a lei, cerceou alguém, agiu inconstitucionalmente, cada passo que o STF foi dando contra o Estado Democrático de Direito e o Senado foi inerte, o STF avançou e agora não tem como recuar mais. Um novo Senado tem que se formar, a chegar em 2027, dar um tapa na mesa e falar o seguinte, ou para, ou nós vamos impeachment vocês. Isso não é ameaça. Veja que o STF já começa a dizer, isso é ameaça de impeachment. Não, isso é prerrogativa. Eugênio Raul Zaffaroni, né? O papa do direito penal na América Latina, o Zaffaroni, que todos esses ministros estudaram e respeitam, o Zaffaroni fala, não tem como um comportamento ser ilegal se ele está amparado pela norma. Eu não tenho como dizer o impeachment ser inconstitucional se ele é uma previsão constitucional. A nossa Constituição, que está acima do STF, diz, em caso de ministro que desrespeite a lei, cabe impeachment pelo Senado Federal. O Senado Federal instaurar um processo de impeachment contra o ministro do STF para frear excessos e abusos, isso é democrático e a Constituição exige que o Senado Federal faça isso para quê? Para controlar os freios e contrapesos, para que cada poder exerça a sua função. Isso faz parte dos freios e contrapesos. Enquanto não tivermos um Senado Federal com hombridade, com coragem de exigir que os demais poderes respeitem a Constituição, o Brasil vai viver esse estado de exceção. Então, em 2026, nós precisamos de um Senado que dê um tapa na mesa e fale, nós vamos impeachment vocês. Porque a Constituição deu ao Senado Federal essa atribuição. É a única solução do Brasil. É a única solução do Brasil, 2/3 do Senado em 26. Chiquinho, a última questão do Walter para você. Pois não, Walter. Doutor Schini, primeiro estava me lembrando, o doutor Schini falando aí das políticas fiscais e econômicas da esquerda e do PT, me lembrei da frase do Roberto Campos, né? Se entregar o deserto do Saara para a esquerda em 5 anos vai faltar areia. E é isso, eles vão quebrar o nosso país. Mas tem esse fenômeno, que para mim é o pior de todos e pior da história republicana, ou até imperial e republicana do Brasil, que é a tomada do Poder Judiciário. O doutor Schini falou do ministro Luiz Fux e da posição da magistratura de carreira, só que eu tenho medo, Schini, disso. Porque eu enxergo que houve esse processo da tomada hegemônica da universidade e que a magistratura também foi tomada, assim como o Ministério Público. Está cheio de gente lá, e aí eu tenho o problema que o conservador é um cara comedido.
o conservador não... E o esquerdista perdeu os freios, né? Ele perdeu o pudor, não é nem a vergonha. É porque a vergonha é não fazer aquilo, é ter vergonha de fazer alguma coisa. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu não sou um doutor Chiquini, eu não consigo ir para a tribuna. Agora, o pudor é perder o freio de fazer o que é errado. Eles perderam o pudor. E nós não temos freio para isso. Tem razão, doutor Chiquini, a culpa, no caso do STF especificamente, é do Senado. Agora, no caso do Judiciário, nós vamos precisar de um Congresso que faça uma reforma administrativa para botar limite nisso. Porque, Chiquini, olha só, nós temos um crime impossível hoje sendo considerado crime. Nós temos um crime que o iter criminis não está preenchido e os caras estão todos condenados. Os caras botam o negócio embaixo do braço. Aí forçam para ter embargos, outros recursos, para que não tenha sustentação oral amanhã depois. Ou seja, mesmo que tivesse, o voto já está pronto, é cerceamento de defesa. Então eu vou aproveitar a tua presença aqui para repetir uma coisa que nós estamos na mesma linha, e eu tenho falado há tanto tempo aqui na Ouro Verde, parece que eu estou pregando no deserto, né? Nós precisamos construir uma candidatura de direita que consiga politicamente articular a votação de uma anistia. Nós temos que construir uma candidatura, nós temos que, como todo conservador, ser pautados pelo princípio da prudência e da realidade. Nós estamos com a realidade posta. Semana passada, retrasado, o Pitoli sabe disso, eu falava que eles iam condenar o presidente Bolsonaro, o que fizeram absurdamente em 5 meses, isso não existe, 5 meses, um processo penal dessa complexidade. As pessoas ficavam bravas aqui, quem está nos assistindo, dizia que eu era do sistema e não sei o que. Não, é o princípio é enxergar a realidade como ela, infelizmente, está posta e que nós estamos sem meios hoje. Então, eu te pergunto o seguinte, articulado tudo isso, né? Nós vamos precisar da Câmara dos Deputados para provocar uma reforma administrativa no Judiciário. E se tu concorda com essa reforma e quais são os limites da atuação do juiz? Porque tem esse negócio do contra-majoritarismo hoje, que é um outro problema dentro do Judiciário. O cara acha que a sociedade é fascista e ele pode fazer o que ele quer, então ele bota a lei embaixo do braço, e isso é qualquer juiz de primeira instância que está fazendo. E as pessoas não se apercebem que isso está afetando a vida de todos nós. Então, o papel da Câmara dos Deputados, não é só do Senado, porque o Congresso, com honrosas exceções, me parece que se transformou, Pitoli, numa casa de negócios. Os caras estão lá, por um lado, para ter o status de deputado, por outro lado, para viabilizar negócios ou negociatas, enquanto os principais temas do Brasil estão passando ao lado, enquanto a direita está sendo estigmatizada, perseguida, punida, condenada, e como diz o doutor Chiquini, se der, eles não vão deixar ninguém concorrer. Então, qual é o caminho, Chiquini? Que candidatura nós podemos construir e o que a Câmara dos Deputados e o Senado, como pauta número 1, precisam fazer? Veja, por isso que eu não voto em político profissional. O cara que não tem profissão e vive da política, esse cara não tem meu voto. Porque esse cara vai agir com medo, porque ele não quer perder o mandato. Exatamente. A gente tem que votar num cara que tem no mandato o mesmo raciocínio do síndico de um prédio. Me quer aqui para que eu doe o meu tempo, eu estou aqui. Não me querem mais, eu volto para a minha profissão, onde eu sou muito bem sucedido. Então o cara que vive do mandato, que depende das emendas, que depende daquilo, ele recua quando ele fica com medo de perder o mandato. Esse é o primeiro ponto. A anistia, ela é necessária por quê? A Constituição diz que a anistia é o povo concedendo perdão quando não houver mais mecanismos judiciais de resgatar a justiça. Enquanto não houver mais, quando não houver mais mecanismos jurídicos, judiciais, recursais a enfrentar a injustiça e resgatar a justiça, a única saída democrática é a anistia. Então, por isso que nós precisamos da anistia. Se conseguirmos a anistia, e eu acredito que ela virá, tá? Eu tenho fé que a anistia virá. Tá? Se conseguirmos a anistia. O povo tem que aprender a votar, e tendo 2/3 de um Senado em 2026, tá? A gente precisa de uma reforma, assim, do Poder Judiciário. Porque, Pitoli, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. Nós ainda não perdemos o Judiciário, tá, doutor Val? Tá? Nós já perdemos várias batalhas no Brasil. Mas o Judiciário nós ainda não perdemos. Os juízes de primeiro grau e os tribunais de apelação, tribunais de justiça, TRFs, nós ainda não perdemos. Tá? Mas nós devemos ser rápidos a não perdermos. Tá?
Então, juízes de primeiro grau, tem muito juiz sério, tem muito desembargador sério no Brasil ainda. Tá? Não perdemos o poder judiciário ainda. Tá? Então, eu preciso aqui deixar consignado o meu respeito a muitos juízes que eu converso, e são esses mesmos que estão alinhados com o Fux. O próprio Fux é uma resistência dentro do STF. O Fux não vai jogar toalha, o Fux não vai deixar, enquanto ele conseguir lutar, tá, que o STF se torne um tribunal político. Vejam a pressão que o Fux viveu no julgamento do Bolsonaro. Gilmar Mendes presente no plenário, presente na turma, ele nem é dali. O Barroso presente ali. E o Fux, eles tentando acuar o Fux. O Fux foi tratado como inimigo ali. Exatamente. Mas o Fux é um faixa coral, né? Ele não vai se acuar tão fácil assim para esse sistema. Mas, gente, não vamos perder a fé. Por isso, Brasil, vamos para a rua. Eu estou tentando jogar minha sementinha como eu posso. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente avança. Vitoli, me ajuda a divulgar. Não, põe de novo na tela, Edson, por gentileza. Faz o convite, Chiquini. Curitibanos, região metropolitana, paranaenses, Brasil. Nesse domingo eu vou para a rua. Estou convocando, eu, Jeffrey Chiquini, estou convocando uma manifestação em Curitiba, às 14 horas, neste domingo, na frente da Universidade Federal do Paraná, na praça. Eu quero encher aquela praça. Famílias, vamos para as ruas. Eu já protocolei todos os ofícios, vamos ter policiamento, vamos ter segurança. O povo de bem, a direita vai para a rua comigo nesse domingo. Vamos bradar por justiça, vamos também fazer uma grande oração pelo nosso país. Vamos mostrar que nós somos pelo certo, que nós somos corretos, que nós somos do bem, mas que nós não somos trouxas. Nós não somos trouxas. Nós somos do bem, mas não somos trouxas. Vamos mostrar nossa força e união. Vamos domingo pra rua. Aqui em Curitiba vamos tomar a Rua Pitólio. Você é meu convidado, inclusive, viu? Será um prazer se você puder vir, viu? Chiquini, eu vou estar voltando de uma viagem, não vou conseguir estar. Já justifico. Eu vou estar chegando 4 da tarde de volta, em São Paulo, não vou conseguir estar. Mas eu vou divulgar ao longo da semana, pode ter certeza disso. Tá bom, irmão? Me ajude, vamos encher a rua, como Londres colocou 3 milhões de pessoas na rua, vamos encher Curitiba também. Quero famílias na rua, quero ver criança, adolescente, jovem. Eu quero ver família. Eu quero que a esquerda olhe e fale, olha aí, ó, os frutos do nosso país não querem que o país se torne vermelho. É isso aí. Chiquini, boa semana, irmão. Satisfação. Uma boa semana para vocês. Para todos nós. Abraço.